Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Vibração Positiva. Eu sou a Carol Pereira e a gente tem um convidado que, além de tudo, é nosso parceiro também. Certo, Paulinha? É verdade. Então, eu sou a Paula Francisco e hoje temos aqui o Luís. O Luís que tem 55 anos, não é? É um espírito vivido, muito aventureiro, muito vibrante. É pai dedicado e filho presente e também um irmão cúmplice e amigo do peito. É essas características que temos aqui. Um homem que vive com intensidade, lidera com o coração e transforma com a ação. A energia de Áries no seu sol revela a sua coragem, iniciativa e também a sede dos novos desafios. Luís é daquelas pessoas que abrem caminhos sem medo de arriscar. E com o ascendente também em Libra, traz aí o equilíbrio, a diplomacia em tudo o que faz, encantando com carisma e com leveza. Luís também é licenciado em marketing pelo IPAM, é natural da Venezuela e construi também uma trajetória sólida no mundo dos negócios. Como CEO da Lixo Silva Unipessoal, une aqui a estratégia, a criatividade e a tecnologia para ajudar as empresas e profissionais a atingirem o seu potencial máximo. O seu número de destino é o 3. E é o número da comunicação, da alegria, de viver, e por isso Luís tem um dom natural de conectar pessoas, de inspirar com a palavra e também espalhar com bom humor onde quer que passe. E não só para por aí, porque o seu nome vibra no número 11 também, que é um número mestre, indicando também uma missão espiritual elevada. Ele não está aqui apenas para fazer, mas também está aqui para transformar. Como presidente da M2Up, da Marketing and Business Association, atuas também com uma estratégia de compaixão pelo associativismo, promoves o crescimento sustentável nos negócios das pessoas que passam por lá. Já no universo da Zinzino, que é algo que tu abraçaste muito recentemente, integras a saúde, a ciência e o propósito, porque acreditas que cuidar de ti é o primeiro passo para cuidar do mundo. Com a sua lua em Leão, tu também sentes a generosidade e precisas expressar o coração. Com Marte em Gêmeos, ages com inteligência, rapidez e múltiplos interesses. Luís, és acima de tudo um conector de ideias, de pessoas e de propósitos. É esta a leitura que nós fizemos também sobre a tua vida e os teus números. Hoje também estás aqui para promover-te, né? para partilhares o que te move também, para também inspirares o que te transforma. Por isso, bem-vindo à nossa sala, Luís. Bom, eu estou, como é de dizer, babado. Eu não sabia que era assim tão bom. Não, e é melhor ainda quando eu estava fazendo o mapa dele e descobri o quê, gente? Nós fizemos aniversário no mesmo dia. É verdade. Ariana, Muita ligação, muita E o melhor, os nossos filhos também são arianos, também são carneiros. Gente, está tudo ligado. Parabéns. Seja feliz nessa entrevista de hoje. Ok, eu vou tentar ser feliz, né? Eu como sagitáriozinho. Mas olha, é uma honra muito grande estar aqui com vocês. Transmitem muita... Eu não fiz essa leitura toda, mas a ideia que eu tenho é que vocês são pessoas fantásticas que querem fazer acontecer. E isso já é um passo para o sucesso, seja ele qual for. Por isso, minhas caras, obrigado. É uma grande honra estar aqui. E, bom, no final quero essa folha porque... Cara, eu te mando o PDF assim. Para os momentos de reflexão, ler isso e subir. Lá em cima é a vibração. É a vibração. Vibração positiva. Estou aqui pronto para enfrentar-vos. Aliás, nós também queremos agradecer a tua parceria. Tu foste logo aquela pessoa que disse sim, estou com vocês. E isso para nós também é importante. Muito. Quando nós estamos aqui num trabalho que às vezes nem sempre é muito entendível e muito no início e tu agarraste. E isso nós queremos te agradecer como nosso parceiro, como também parceiro do workshop que vai acontecer. Nosso workshop Poder da Comunicação, da Imagem da Comunicação, que será dia 14 de junho, aqui em Leiria, a M2Up, junto com o Luís, são os nossos apoiadores e patrocinadores, junto com a Câmara de Comércio Brasil-Portugal, onde eu sou vice-presidente de conexões. Então, acho que é muito legal. A gente quer trazer conteúdo para os empresários e empreendedores, porque eu acho que quando a gente criou o Vibração Positiva, eu acho que é muito a tua mentalidade, que eu te conheci num jantar, aqui em Leiria. É verdade. Aqui em Leiria é místico. O centro do mundo. É o centro do mundo. É o centro de Portugal primeiro. É. Depois...
e nós conhecemos aqui, e eu acho que é isso que tu quer trazer para o empreendedor e para o empresário, né? Porque nós não somos só terapeutas, nós somos empresários também, somos empreendedoras. Então, assim, a gente entende a alegria e a dor. Exatamente. Né? Mas antes disso, vocês são mulheres. E são as mulheres que são a base de qualquer empresa, de qualquer pessoa. Porque são as mães de alguém. São as mães que vão inspirar os filhos a serem alguma coisa, positivo ou negativo. Mas são as mães as grandes responsáveis. E realmente estar aqui, ser entrevistada pela Francisca, pela Paula, que eu gosto muito. Já nos conhecemos há algum tempo. Algum tempo, sim. E também é parceira da M2Up. E da Carol, que conhece pior, mas que também transmites logo quem te conhece uma força, aquela vibração positiva. É fantástico. Por isso, eu disse que sim ao vosso projeto. O vosso projeto, nós não dizemos que sim a qualquer projeto. Porquê é que eu disse que sim ao projeto? Primeiro pela Paula, que eu conheço a Paula, sei que a Paula é uma lutadora nata, e eu gosto de pessoas lutadoras que não desistem logo ao primeiro obstáculo. E outra coisa é o vosso projeto. O vosso projeto, eu tenho seguido o vosso projeto, um projeto muito bonito, difícil, porque já começa a haver muita concorrência e isso por vezes confunde o público-alvo, mas com perseverança, com a estratégia certa e com luta, vocês vão lá chegar facilmente. Por isso, nós tínhamos que nos juntar a bons projetos. 70% dos projetos nós dizemos que sim, 30% dizemos que não. Por vezes as pessoas ficam chateadas, mas tem que ter alguma coisa a ver com a associação. E nesse caso, comunicação, imagem, marketing, este é um marketing incluído, sem se falar em marketing. Depois até a Paula também. A Paula, que é uma pessoa, já elogiei, não vou elogiar mais. Deus, eu vou ver este podcast muitas vezes. É muita graxa. Mas Deixa um pouquinho para mim, deixa aqui aí. Uma das minhas características, eu não passo lustre. Ariano não passa. Eu digo aquilo que me vai no coração. Eu sou muito emoção. E gosto de ser assim porque é isso que me... E às vezes é complicado. Pô, a gente é muito... E o rosto, eu não sei tu, né? Com o Ariano, imagino que deva ser assim no mesmo dia, mais ainda. Mas se eu não gosto, eu não consigo não demonstrar, assim, que eu não... Tipo, não, eu não... E a gente fala no Brasil ranço, né? E eu pego o ranço e aí eu não consigo continuar. 43. Isso é da idade. Quando chegares aos 55... Quando chegares aos 55 vais notar que nós não podemos não gostar, mas se é preciso estar, está. Eu faço uma estratégia muito mais... não tento dar tanto nas vistas, é a tal idade, mas o quê? Ponho-me de lado e sigo o meu caminho. Há pessoas que nos fazem bem, muito bem, há outras que nos fazem menos bem, então aquelas pessoas que nos fazem menos bem nós temos que saber selecionar, temos que saber conhecer, ter certeza daquilo e depois pôr desculpem a expressão, o cozinho de lado. E seguir o caminho. É isso que eu faço. Eu era assim, eu fazia alguma cara. Não, hoje em dia não. Hoje em dia, até porque no lugar que estou de conexão, e são conexões verdadeiras que eu faço, de sentimento, de tentar ajudar. Aliás, se vocês ligarem toda a minha vida, foi sempre ajudar pessoas, seja empresariais, seja a nível da saúde, agora, com esse projeto da saúde, é sempre ajudar pessoas, porque as pessoas quando estão bem, quando estão bem dispostas, porque quando nós trabalhamos para estar bem de saúde, é a base para nós estarmos abertos à sociedade, a coisas novas. Se não temos saúde, torna-se mais difícil. A preocupação vai tudo para a saúde. E eu tive um caso de há pouco tempo do meu pai que faleceu, e o meu pai, que era uma pessoa com muitas ideias, muitas coisas, a sua preocupação depois foi o quê? A saúde. Não conseguiu, era muito agressivo, mas é para que fique bem claro, a saúde está em primeiro lugar, porque a partir daí tudo nasce. Tudo foi uma preocupação e veio na altura certa, porque quando soube que o meu pai tinha cancro, foi a minha mãe até que me disse, o meu pai não teve coragem, 15 dias depois veio a enzima. E eu acredito nas ligações, acredito que há alguém lá em cima que olha por nós. Eu disse, e eu nunca suplementei na vida, não acreditava nos suplementos, nunca, veio-me isso cair na mão.
E foi a Alexandra Lemos, uma pessoa que eu gosto muito, que tem muita credibilidade pessoal e amizade, já tivemos alguns projetos juntos, uma pessoa fantástica, que foi ela que me apresentou. E eu, calma, eu sou um marketing pessoal é muito forte, não se vai meter em qualquer coisa. Depois estive a estudar e realmente, e aí que vem a ajuda, ou seja, a M2Up, a ajudar pessoas e empresas, a Zenzino, ajudar pessoas e saúde. A partir daí, tudo pode se juntar. Tudo tem um sentido. E para mim, o Liz brincalhão, o Liz que está sempre a picar as pessoas positivamente, também tem essa parte que é a parte fundamental da minha vida, que é ajudar. Eu vejo que há pessoas negativas, eu ponho o meu cozinho de lado e sigo o meu caminho. Mas nós temos é que saber ser felizes. E a saúde, e para mim a associação, o meu emprego, o trabalho que eu tenho, a minha empresa de marketing estratégico, juntar os três, porque ajudamos pessoas, empresas e a saúde de cada um. É isso que eu faço. Falas muito em conexão e não networking. Sim. E para ti é muito importante liderar com coração. Sim. O que é isso, liderar com coração? Ser verdadeiro, a base de tudo, ser verdadeiro. Eu não sou como tu, não é? Nós gostamos temos que gostar das pessoas, ter a mesma vibração, ter a mesma energia, que cada um tem a sua. Há energias que estão mais abaixo, mas que se nós sentimos que é da nossa e precisamos de ajuda, é fundamental, mas é ajudar as pessoas, é fazer as coisas para que corram bem para as outras pessoas. É a maneira mais... a grande diferença da conexão do networking. O networking, primeiro, é uma frase inglesa, americana. É muito fria. Para mim é muito fria. Tanto é que há muitas empresas e algumas associações empresariais que já estão a agarrar a palavra conexão. Tanto é que ainda esta semana a Cristina Barata, que é a nossa diretora de Lisboa, dizia-me: Liz, já fui a vários eventos e estamos a copiar. Estamos a copiar, porque eles diziam só networking, agora é tudo conexão. E eu disse: isso é bom. Porquê? Porque nos estão a seguir, porque nos dão credibilidade, porque nos dão força para continuar. E não é só nisso, mas também. E o coração é isso, é querer ajudar, querer dar o máximo para que os outros se sintam bem, porque isso depois volta para nós a dobrar. É isso que eu acredito, é isso que me tem corrido bem. Tive momentos na minha vida, em 55 anos, momentos muito maus, quase à beira da morte, e tenho momentos espetaculares. E tenho-me rodeado de pessoas fantásticas, como uma delas é a Paula, e outras mais, que me fazem sentir bem, que sei que pensam bem de mim, até porque a Paula tem a obrigação de me conhecer, porque já me fez o tarô várias vezes, e já fez outras coisas, e se alguém que me conhece bem, é a Paula, e muito bem, e tenho-me guiado muito pelas ideias que ela me tem dado também. Ou seja, o coração é a base de tudo, para mim. Há pessoas que é a mente, que são mais calculistas, também não estão mal. Cada um, eu tento primeiro aqui, depois assim, e o que quer dizer isso? Sabe o que quer dizer isso? O abraço. Um abraço. Juntar o nosso coração ao outro coração. Tanto é que todo mundo que vai aos nossos eventos ficam a olhar para nós, porque eu abraço todo mundo, eu vejo todo mundo. Porquê? Porque é juntar o nosso coração ao outro coração. E depois é querer ajudar. É ajudar. A minha palavra preferida é poder ajudar. Há pessoas que deixam, há outras que não deixam. Mas cada um segue o seu caminho. E é isso mesmo. Eu conheci o Liz, eu nunca te contei. Não. Eu conheci o Liz na minha primeira reunião de networking. De conexão. Não, aquela é mesmo network. É isso eu. Então dela. Com dela. É verdade. De networking mesmo. E eu tinha sido convidada pelo Alexandre, que também faz parte da M2Up. É também. Alexandre, que eu conheço. Sim, de Viseu. Seguro. Sim, da Beatriz Godinho. Da Beatriz Godinho. E era a minha primeira vez que eu ia, que eu ia à reunião, nunca tinha ido. Nunca tinha ido, era convidada dele, e eu conheci logo o Luís. Nesse dia. E o que é que eu fiz? Fiz aquilo que eu faço sempre. Perguntei: então o que é que fazes? E estava a dizer assim: mas não é difícil então dela ter uma... E ela estava a dizer que tinha já clientes, que já fazia workshop. Lembro perfeitamente da nossa conversa.
Porque aí está uma característica daqueles que nós falamos com o coração, é que lembramos daquilo que nós dizemos. Uhum. Não é de deitar ao ar e fica bonito e já sai. Não, nós que gostamos de ajudar, de verdade, de coração, eu lembro perfeitamente da conversa, como me lembro das milhentas conversas que eu tive. Posso não me lembrar do nome, isso às vezes, mas do que disseram, do contexto, daquilo que lembro perfeitamente, lembro-me do local onde sim, tu estavas na lateral, eu estava mais a meio, olha bem, e foi uma coisa, e houve conexão, e depois apareci na tua loja, exatamente, a primeira vez, e eu como gosto dessas coisinhas, sempre gostei, e tenho uma pessoa que está por trás de mim que adora, que é a Isabela Beita, que pronto, e que me despertou ainda mais essa vertente, e é uma pessoa que também tem muita força. Foi a conexão perfeita para duas pessoas se conhecerem. Exatamente. Eu queria que tu nos contasse, porque tipo, a Paula sabe, e eu sempre procuro saber, quando eu faço o mapa, eu consigo ter um panorama de quem é a pessoa, e a numerologia. Então eu consigo ter, eu entendo porque que a pessoa... entendi porque que... Quando eu vi aquele 28, né? Mas eu queria que tu nos contasse como é que tu entrou nesse mundo de conexões? Como é que surgiu isso? Sim. Tudo começou muito bem. Eu tive aos 15 anos um problema de saúde. Okay. Onde eu estive à beira da morte. Aliás, os médicos ficaram muito surpreendidos porque é que eu vivi. Porque pela lógica, pelo que me tinha acontecido, não devia estar morto, morrer no ato. Mas por algum motivo fiquei. E foi a base de tudo, E até pessoas que me ajudaram, amigos que me ajudaram, que me agarraram em mim num momento difícil e meteram-me nos seus grupos de amizades, foi o primeiro momento de conexão. E foi um caminho longo, onde eu tive que me reconhecer outra vez, criar novas missões, novos modos de estar, porque essa doença limitou-me e continua a limitar-me, mas limitou-me em muita coisa, e lembro perfeitamente eu estar a olhar para o céu, e não sabia o que fazer, e eu disse, eu quero ser feliz, e a conexão entrou ali. Foi nesse momento que eu, sem saber, encontrei o meu ponto de felicidade, que é conhecer pessoas, conhecer o que é que acontece a essas pessoas, gostar de ajudar essas pessoas, e realmente foi o momento que para mim fez sentido. E depois já pertenci a algumas associações, e há 14 anos, mais ou menos 14 anos e meio, olhei para... Eu tirei o curso de marketing tarde, porque eu quis ganhar dinheiro, quis a minha independência, quis pôr-me à prova em muitas coisas, e tudo correu muito bem, mas chegou um ponto que eu não passava daquilo. Então eu disse, vou tirar o curso, vou fazer acontecer. E no IPAM, foram 3 anos mais 2, fiz uma coisa engraçada. Fui o primeiro presidente da Associação de Estudantes da noite. Eu disse, eu vou me candidatar, todo mundo apoiou-me, toda a universidade apoiou-me, ninguém me fez frente, e fiz uma coisa parecida que faço à associação sem saber. Levei lá o Carlos Coelho, levei o Abrunhosa, levei grandes nomes que eles não estavam acostumados, e as pessoas, uau! E foi aí que eu me dei de conta que a Aveiro, estamos a falar da cidade de Aveiro, não tinha nada. E a conexão para mim, e havia lá grandes empresários, onde eu fiz grandes ligações, aí está a conexão, e eu trazer outras pessoas, trouxe-me conhecer mais pessoas, e eu, é isto que eu quero. E foi o ponto de encontro. Foi tardio porque descobri que eu queria marketing, podia ajudar empresas, que eu podia ajudar pessoas. A saúde também veio por acréscimo, por causa do meu pai, mas também juntei, porque a minha ideia foi sempre, e aí está um ponto importante para que nós saibamos que não podemos pôr um ponto final em nada, porque eu tinha decidido que iria trabalhar no marketing, a minha paixão, a nível de estratégias de marketing, e que eu trabalho de alguma das maiores empresas a nível do país, algumas líderes do país,
E a associação era a única coisa. Mas Deus ensinou-me que não posso pôr o ponto final, que tenho que estar aberto a outras, ao mundo. E aí veio o empreendedorismo da saúde, que me está a dar uma felicidade imensa. Já salvei, eu estou consciente que já salvei vidas, e realmente isso dá-me uma felicidade enorme, um orgulho enorme de poder fazer acontecer. E é esse o ponto, foi aquele pontinho aos 15 anos, que foi o ponto de tudo na minha vida. Tive que refazer tudo da minha vida. Eu renasci a partir dos 15 anos e isso fez-me ver a vida. Primeiro vi a cor-de-rosa, depois vi que não era bem cor-de-rosa, mas a minha beira eu gosto que esteja cor-de-rosa, porque eu sou uma pessoa que gosta de viver com verdade, com sentimento, com relações, com muita brincadeira, sou muito brincalhão, mas ciente daquilo que é a minha missão de vida. Eu quero deixar um legado não só para o meu filho, mas quero dar o exemplo ao meu filho. Ele tem 17 anos, está numa idade mais chata, mas ele já me dá sinais de que está a seguir alguns da minha missão, que é compromisso, que é o dar a palavra e não voltar atrás. Ainda a semana passada pulou a prova e ele demonstrou-me que está a seguir esses caminhos, e isso é um legado importante, mas não é só um legado para ele, é um legado para as pessoas, para que as pessoas vejam que podemos fazer mais para com os outros e devemos fazer mais para com os outros, porque nós não somos uma ilha isolada, longe disso. Nós somos pessoas que queremos ser ajudados e precisamos de ser ajudados em qualquer momento da nossa vida, ou sempre, mas também devemos ajudar. Não é só tudo para nós. A vida é uma via de mão dupla, a gente fala muito no Brasil, né? A vida, e agora tu estava falando, e eu pensei mais uma coisa, coincidência, os dois são sul-americanos. É verdade. Sim. E a minha família é da onde? Daqui de Portugal. É da zona da Aveiro, da Palhaça. Palhaça, Leonardo. Verdade, da Palhaça, é verdade. Mas eu queria que tu falasse especificamente até pra gente da M2Up, que é a nossa parceira e patrocinadora, junto com a Câmara Brasil-Portugal, do nosso workshop. Queria que tu falasse da M2Up, o que ela auxilia o empreendedor e o empresário. Porque na reunião que eu fui tinha pessoas, tinha uma menina que tem um coworking, tinha terapeuta, tinha acho que contabilista. Eu queria que tu nos contasse. Inclusive o contabilista vai estar aqui, tu já falaste com ele. Eu não falei com ele. Mas eu já deixei a mensagem no WhatsApp. Ótimo. De imediato, senão posso me esquecer e por vezes, e para não errar, tenho de fazer as coisas no momento. É assim, a associação nasceu por uma necessidade. Então, em Aveiro, há 14 anos atrás, 14 anos e meio, não se passava nada em Aveiro. Havia uma universidade muito forte, mas não se fazia nada. Aliás, não se fazia nada fora de Lisboa e Porto, só. E eu reuni um grupo muito forte de empresários que estavam no IPAM e juntei-os para formar uma associação. Tive essa ideia, mas o mais importante foi que eles agarraram essa ideia. Porque se eles não tivessem agarrado essa ideia, eu agora não estava aqui. Foram eles os grandes responsáveis dessa associação, não fui eu. E a associação chamava-se AMA Martin Aveiro. AMA Martin Aveiro. AMA. E foi um sucesso enorme. Salas cheias com 200 pessoas, 300 pessoas. Porquê? Porque não havia nada. Levei lá os meus oradores da altura, trabalhámos com o IPAM e com a Escola Profissional de Aveiro, com o Hotel Moiceiro, com o Diário de Aveiro, ou seja, criamos logo uma estrutura muito forte num ano. Ou seja, a associação tem 13 anos e meio, levamos um ano a montar essa estrutura. E quisemos que fosse uma associação. Porquê? Porque eu sou o presidente, mas quero eu sair e deixar alguém. Claro. Ou seja, eu não quero só para mim, não, isso é meu. Podia montar uma empresa, como empresas de networking, que isso é o emprego das pessoas. Nós não ganhamos nada, nunca ganhamos nada pela associação a nível monetário. Ninguém da direção ganha dinheiro. E foi sempre essa a ideia. E levámos grandes oradores e trabalhámos. Entretanto, existem empresas. Uma parte importante é que nós fizemos a associação para os profissionais de marketing, mas os profissionais de marketing não nos ligaram nenhuma.
quem nos ligou foram as empresas. E foram as empresas que quiseram logo ser associados, procuraram-nos e com uma força imensa. Passados 2 ou 3 anos, veio Viseu, Guarda e Coimbra para fazermos o que estávamos a fazer em Aveiro e que já vinham pessoas de todas essas partes para nós fazermos nessas cidades. Bom, mas então não se podia chamar a Associação de Marketing de Aveiro, AMA. Então chamamos AMA Marketing, o que era a Associação de Marketing e Atitude Empresarial. Foi uma coisa giríssima, durou muitos anos, alguns anos. Trabalhamos imenso, claro, mais em Aveiro, porque era onde nós estávamos mais cómodos, mas íamos a Viseu, íamos à Guarda, e fomos algumas vezes a Coimbra. Entretanto, fizemos parceria com as universidades de Viseu, Politécnico e o Politécnico de Coimbra. Foi um trabalho muito bem feito. Veio o Covid. Era muito fácil para nós abandonarmos os associados e dizíamos, opa, está tudo fechado, não vamos fazer nada, mas a nossa preocupação foi, e reparem bem, eu digo sempre nós, nunca sou eu, porque eu sou a cara bonita, como eu costumo chamar, mas eu não consigo nada se não estou rodeado com pessoas, sejam associados, parceiros e a direção. E então, o que é que aconteceu? Tínhamos uma colaboradora naquela altura, a Kika, que fez um trabalho espetacular, e dissemos a Kika, vamos entrevistar os nossos parceiros e associados, uma de manhã, outra tarde, e muita publicidade. E a Kika pergunta, mas está tudo fechado, ninguém pode comprar nada. Mais um motivo para nós trabalharmos assim. E ela pergunta, mas porquê? Para não esquecerem as marcas. Porque a coisa mais fácil que há é esquecer as marcas. Porquê? Porque a concorrência passa por cima. E há muitas marcas que nós passamos por elas e dizemos assim, olha, fechou. E alguém diz, já fechou há 4 ou 5 anos. Olha, eu não sabia. Que pena, mas não sabia. Exatamente. Ou seja, isso acontece muitas vezes. Acontece-me a mim, acontece a todo mundo. E nós trabalhamos. Durante esses 3 meses, fizemos 2 grandes eventos, fantásticos, com mais de 600 pessoas cada um, onde os melhores oradores da altura também passaram por lá. Foi um dia inteiro, as pessoas estavam maravilhadas com novas ideias, com o futuro, que poderia ser o futuro na altura, e começamos a sair, começamos outra vez a fazer pequeninas coisas, com máscara, entramos outra vez e continuamos a fazer, mas nesse meio tempo conheci mais negócios e começamos a fazer parcerias. Foi muito bom, durante o tempo que durou foi bom. Conheci o Fernando, o dono do Mais Negócio, O Pedro. O Pedro, conheci também o Luís, fizemos algumas parcerias, e abrimos um mercado, só que eu já estava cansado, e a associação foram muitos anos a fazer a mesma coisa, e eu virei-me para a minha direção e disse, pessoal, eu vou-me embora, alguém toma conta disso, acho que é a altura. Só que ninguém quis pegar, porque não se ganha dinheiro, é preciso dedicar X horas por dia, não ter receio da crítica, seja boa ou seja má. Bom, e há alguém que diz, olha, isso tu tens umas ideias fora da caixa, e se pensasses fora da caixa para a associação? Eu pus essa hipótese, demorei 8 meses, disse que ia demorar 6 meses, mas demorei 8 meses, e nasceu a M2Up, por outras situações que aconteceram, mas entretanto nasce a M2Up. O que quer dizer M2Up, sabem? Não, essa ia ser a minha pergunta exatamente agora. A M2Up é marketing e gestão. O 2 quer dizer 2 empresários que se conhecem dentro da associação, a União, e o Up é vamos subir contas, a fazer sinergias, etc. Essa é o M2Up. No jantar. Não, eu disse isso, não jantar. Disse isso no jantar. Tanta coisa. Também é verdade. Para uma pessoa que não conhece nada, também é. Eu fico observando, mas assim, eu vi várias questões. Eles falaram do coworking, que eu achei muito legal, que o coworking é aqui de Leiria, Sim. que era o casal, eles contaram sobre o coworking. Teve, eu não lembro o nome dele, o Hélio,
que ele também falou ali. Então, assim... E que a oradora principal adoeceu e ele, de repente... Foi lá. E aí tinha uma guria também, que ela é tradutora certificada. Sim, certificada e que trabalha com a TikTok, com o Instagram. Atenção, é um grande nome. Eu prestei atenção. Sim. E o que aconteceu? Demorou 8 meses, e realmente disse à minha equipa, pessoal, vamos cobrir o país todo, trabalhar bem o país, sermos líderes em várias questões, em várias áreas, e estamos lá em cima a experimentar as primeiras iniciativas que nunca se fizeram em Portugal, e quando atingirmos os 1.500 associados e parceiros, irmos para a Espanha. Depois de Espanha, quando correr tudo bem, quando estejamos já tudo oleado, ir para o mundo, criar uma marca mundial, uma marca global. E é isso que nós estamos a fazer. Não sei se vou acabar esse projeto, mas está a dar os passos certos. Estamos a liderar ideias e inovações que agora estão a ser algumas copiadas, e as pessoas perguntam-me assim, Luís, e ficas chateado? Não, pelo contrário. Isso quer dizer que, primeiro, que estão a olhar para nós, que estão a reparar naquilo que nós fazemos, só que quando copiam nós já estamos dois ou três passos à frente. E porque é bom. Eu sempre penso isso, a gente nunca copia o que é ruim. Sim, E é muito bom. Aliás, a minha equipa pergunta-me assim, Luís, mas não estás chateado? Eu estava chateado. Nada disso. Temos a ver as coisas de uma maneira positiva. Porque o mercado é assim. A Coca-Cola nasceu por quê? Aliás, a Pepsi-Cola nasceu por quê? Porque existia a Coca-Cola. Exatamente. Senão não abria a Pepsi-Cola. Ou seja, temos que ver o mercado dessa maneira. Depois as pessoas é que decidem se querem A, B ou C. Agora, nós estamos a fazer o nosso caminho. Estamos a trabalhar em 11 distritos, uns distritos mais do que outros. A nossa função é levar mais pessoas. E na margem sul? Já temos lá uma equipe. Setúbal. Estamos em Setúbal, já fizemos em Palmela. Tu me disse, eu tinha um evento para ir no dia que tu... Sim. Era meu aniversário. Era meu aniversário. Era meu aniversário. Mas eu vou te convidar e vais ser oradora de certeza. Irei Porque representando a Câmara, inclusive. Temos dois diretores fantásticos lá, pessoas espetaculares. Temos no Algarve, temos em Lisboa, temos aqui em Leiria, temos em Aveiro, claro, somos nós, o Porto, temos uma pessoa em Viana do Castelo, temos uma possível pessoa em Coimbra, temos em Viseu também, da Guarda, Castelo Branco. Ou seja, só que a força, por vezes é a nível de força que estamos a fazer. Então nós queremos igualar. E para isso vai ser 2026, 2027 vai ser importante. E agora que estamos com uma inteligência artificial nova. Há gente. Sim. Há gente. Há gente, podemos também falar. É isso, tá no cronograma. Tá no cronograma. E aí está aquilo que eu disse, que temos que liderar processos. E realmente é algo que vai ajudar muitos empresários a crescer, vai ajudar muito a conhecer novas conexões. E vai acontecer uma coisa que nunca se fez nessa associação, que é ser exigentes para com os associados e parceiros. Ao entrar na associação, eles têm também de participar, têm de ir mais vezes para haver a tal conexão verdadeira. Ir uma vez por ano não chega. E nós, o que é que vamos fazer até junho de 2026? Convidar as pessoas a sair. Aquelas pessoas que não participam nas nossas ações, convidá-las a sair. Não é o número que nos interessa-nos é a qualidade. Exatamente. Porque depois da qualidade vem mais pessoas e vão se juntar à nossa missão, vão se juntar às nossas ideias, e é um caminho. E inteligência artificial, nós tínhamos uma plataforma que não nos satisfazia em nada. Foi a primeira ideia que nos surgiu e tentamos fazer, mas a empresa não conseguiu e não estava de acordo nada com aquilo que nós tínhamos idealizado, e de repente vem a inteligência artificial em grande força. E a pessoa, e numa conversa, eu estava a dar boleia a essa pessoa no Algarve, e comecei a indagar, a fazer algumas perguntas. E a dizer, mas achas que a inteligência artificial sabe fazer isso? Conseguimos. E aquilo? Conseguimos. E o outro? Conseguimos. É assim, vamos falar. E foi o que aconteceu. Demorou 3 meses, ainda está em fase de experimentação, mas mais um mês e deve estar já a funcionar. Isso vai ser bom para os associados. Porquê? Vai levar mais pessoas, vai levar a conhecer mais pessoas, outras pessoas a ouvirem falar de nós,
e vão ter curiosidade de conhecermos. Vai levar o seu tempo, vai. Depois, outra função da Connectia é organização, muita organização dentro da associação, muito avisar o associado que vai haver eventos, relembrar o associado que vai haver eventos. Vai nascer agora uma quarta, porque nós, um agente o que é? Enquanto que em Inglaterra, Estados Unidos já é uma palavra super comum, aqui em Portugal começa a haver. Aliás, nós quando começamos a falar em agente, houve alguém que disse, é agente, e já está a começar outra vez. E o que é ser agente? Ser agente é fazer funções para poupar tempo e procurar aquilo que nós achamos que precisamos numa determinada área. É isso que é um agente. Ou seja, agente não é mais que um agente virtual, é nosso companheiro. E nós temos 3 áreas já a trabalhar. Vai nascer agora uma quarta, por uma conversa que eu tive com o Miguel. Eu disse, mas olha que somos capazes, vamos fazer agora a quarta, e até dezembro de 2026 contamos ter 12 departamentos dentro da Connectia. Para quê? Tudo sempre virado para os associados, para os parceiros, para fazê-los crescer, para fazê-los perceber o que é a associação, o que é que fazemos na associação. É a parte de aprendizagem com os melhores, e os melhores são os nossos oradores, os nossos parceiros que têm muita experiência. Primeiro, aprendizagem. Segundo, a conexão verdadeira. E como é que se faz conexão? Não é estar à espera das pessoas e contactem. Exatamente. Nada disso. É nos eventos, marcarem reuniões, marcarem sinergias. E as pessoas ainda não perceberam isso. Muitos associados e parceiros, quando fazem aquilo que eu lhes digo para fazer, ganham muito dinheiro. Há associados e parceiros que com 2 meses já estão a ganhar muito dinheiro. E há outros que não. Porquê? Simples. Porque não contactam, porque não falam, porque não é falar da marca, da sua marca, nos eventos. Mas é conhecer a Carol, conhecer a Paula. Mas nós estamos aqui para ajudar nisso. Exato. Com o nosso método empresarial. Com o nosso método empresarial da vibração positiva. O nosso workshop também é muito isso, da pessoa conseguir se expressar. Exatamente. Porque às vezes é um pouco... eu vou falar da minha visão, porque eu vivo 2 mundos, né? Eu tenho a minha empresa no Brasil, e ela vive lá, é a minha maternidade dando lucro, que meu filho cuida para mim, e tem aqui em Portugal. E na verdade são 3, né? Lá tem a minha empresa aqui e tem o Vibração junto, que sou eu e a Paula. E às vezes eu tive que remodelar a mim e entender como é que o meu negócio ia se conectar a Portugal. Porque eles já existiam em Portugal antes de eu vir morar em Portugal. Mas uma coisa é eles existirem e eu vim aqui ficar 1 mês, voltar para minha casa. É diferente, é uma coisa de tu viver. E aí tu começa a ter conexões. E aí quando a gente fala do tempo que a gente tá, ou do Vibração mesmo, no meu projeto nosso, que a gente vê, tipo, a gente tá gravando hoje, mas assim, exatamente hoje a gente tá com 1.030 inscritos no nosso canal do YouTube. Mas assim, se tu for pensar, nós temos 1 mês e meio de podcast no ar. Muito bom. Parabéns! Boa! Mas, É duplicar. exatamente. Amém, Senhor. Mas assim, é isso, é da conexão, é da gente conhecer. Eu conheço a tal pessoa, então vamos trazer tal pessoa, vamos conectar a tal pessoa. Eu, no meu trabalho particular, eu já faço essas conexões, faço essas ligações. Eu tenho um mentorando no Brasil e tenho um mentorando aqui, eles precisam essa aqui precisa comprar, esse aqui precisa vender. Conecto eles. São essas sinergias, as conexões. Eu já faço muito isso. Então, assim, mas eu tive um tempo, meu download, claro, para eu entender o que está acontecendo. Às vezes, ontem eu e a Paula, a gente tava teve um surto, porque a gente estava começando em conjunto. Tentando entender exatamente isso, da sinergia, das conexões, de entender as coisas, como é que estão acontecendo. Quando a Paula, a gente estava criando workshop, e ela falou, vou falar com o Liz. Aí ela, tá aqui já logo, o Liz topou. Eu, assim, rápido. Então assim,
Mas é isso, é a gente criar as conexões, é a gente acreditar no outro também. As pessoas têm credibilidade. Repara que o nosso trabalho, o nosso modo de estar, a nossa energia já diz tudo. Sem isso, se a Paula não tivesse, se não é a pessoa que fosse, eu iria pensar 2 ou 3 vezes. Mas eu sabia que a Paula faz um trabalho de qualidade naquilo que faz, é uma pessoa muito esforçada, é uma pessoa muito trabalhadora. E eu encontro-me na mesma energia que ela. E por isso mesmo disse logo que sim. Eu também simpatizei imenso contigo No jantar. em Leiria, aqui em Leiria. Ou seja, houve tudo a favor, não é? E depois comunicação, tudo, imagem, tudo tem a ver com a associação também. E nós vemos isso com muita naturalidade. Mas tem a ver sempre com pessoas. Mas eu também posso dizer uma coisa aqui, que eu agradeço as palavras que estás a dizer em relação a mim, nós realmente falamos, e ultimamente muito mais, porque eu tive aquele período que te disse, agora não, para o ano falamos. Eu fui muito frontal contigo nessa altura, mas... E que foi o que eu fiz? E tu esperaste. E tu deste-me o meu espaço e o meu tempo. Não pressionei nada. Porque não é a nossa missão, pressionar. Mas há uma coisa que tu disseste há bocadinho e que nem todos têm nessas áreas, que é, tu disseste há bocadinho que as pessoas que tens de tomar as tuas decisões, ok? Que faz a tua vês a análise daquilo que vais ajudar, vais estar mais dentro ou não, e que as pessoas que têm que entender que há escolhas próprias, nem todos o fazem. Nem todos têm essa coragem. E tens noção disso. E se calhar a M2Up tem uma relação, se calhar não tem tanta grandiosidade como disseste, que preferes não ter muita gente, mas ter as pessoas certas, não é? Mas se calhar tem mais união. Porque depois cresce. Mais união e mais crescimento. Exatamente. O resultado é melhor no final, lá na frente, né? Exatamente. Ou seja, é isso mesmo. Ou seja, a associação está a fazer um trajeto bonito, um trajeto límpido a nível de sentimentos, de fazer as coisas bem feitas. Cometemos erros, logicamente, somos humanos, mas estamos à procura de soluções não só para a associação, mas também para os associados e parceiros. É a nossa preocupação. Porquê? Porque nós queremos, no fundo, transformar a M2Up numa associação para uma comunidade. E quando fizer essa, e vai ser uma coisa tão natural, porque todo mundo está a trabalhar para o mesmo centro, que são os associados e parceiros, tudo torna-se muito mais comunidade, fácil. União. Exatamente. E agora imaginem-se, daqui a 10, 15 anos, estamos aqui e queremos alguma coisa do Brasil, ou dos Estados Unidos, ou de Itália, respeitando as suas características. Por exemplo, nós temos muitos brasileiros na M2Up, e eles têm características tão diferentes dos portugueses. Os portugueses, eles para gastar 100 euros, eles pensam e vão repensar e vão perguntar à esposa e não é só os 100 euros, é tudo aquilo que podem eles ganhar e que eles não se apercebem. O brasileiro não, o brasileiro diz, quanto é? 300, e não há mais, 365 por ser parceiro, quero ser parceiro. E dizem logo que sim. Só que o português, enquanto que o português ao entrar fideliza mais facilmente, não nos põe à prova e fica mais tempo connosco. O brasileiro não. O brasileiro, se nós formos mais, não tivermos o cuidado com eles, eles há outros. Tchau, a gente segue a fila. Mas essa característica que não está nem certo nem errado, são deles. Então nós temos que respeitar as características de cada um e sabê-las meter nessa comunidade. E sabe que não é nem questão de não ser persistente. Eu falo muito isso por mim, eu e a Paula, a gente sempre fala em todos os episódios, a gente fala no privado também. A gente se conectou uma com a outra porque a gente entendeu, a gente sabe o que é as dores e a alegria, principalmente da terapia holística. Sim. Porque a gente está falando de terapia holística. Sim. E as pessoas entendem o holismo como o sobrenatural, acender uns incensos, fumar uns charutos. O que não é, né? Eu sempre brinco nesse sentido. Tem uma outra palavra que eu sou proibida de falar.
Acho que já foi pior, já foi pior. Não, é que eu tô assim, mais dando uma refinada O vocabulário. no vocabulário. Boa. Mas, mas então, só que as pessoas, e aí, e tu falando especificamente do brasileiro, eu entendo, e talvez seja isso a nossa diferença, minha e da Paula, e assim, não dando a falsa modéstia, mas sendo muito, a gente entende que cada pessoa é uma pessoa, ela não é um número. Sim. Nós estávamos conversando com a Andréa da Vorten, e é exatamente isso que ela estava comentando sobre a situação, a questão da Vorten, que não enxerga o seu cliente como um número, mas sim como uma pessoa. Pelo nome, e é isso que a gente, quando chega uma pessoa ali conosco, é falar, entender o empreendedor, entender o empresário, entender o que tem por trás dessa pessoa. Então, acho que quando tu monta uma associação como tu tens, e tu entende aquela pessoa, ou como tu disse, tu chega no abraço, e aí eu vou falar sobre o brasileiro, e o gaúcho especificamente, que eu sou, gaúchíssima, a gente tem o hábito, eu só dou um beijo em ti, né? É um beijo, e não é, eu sou assim com todo mundo, porque é o hábito. Ela foi no meu aniversário, no almoço, e tinha mais gaúchos, e aí a gente estava brincando que a gente dá um beijo e já abraça, porque é a questão do afeto. E talvez isso para mim aqui em Portugal foi o mais difícil. É mais difícil. Porque quando eu cheguei aqui, chegou só eu e o Felipe. E aí, de repente, as pessoas, olá, e eu, não, mas eu tenho uma empresa. E aí as pessoas com aquele distanciamento que te dá um negócio, né? E aí acho que quando eu e a Paula nos conhecemos, a gente foi... Mas eu sinto isso também. E a Paula... Nós nos ligamos pela dor. Exatamente. Eu nunca esqueço aquele caminho de Tondela até Coimbra. Não, a gente foi primeiro Viseu, depois a gente foi pra Coimbra. Mas foi. E ela me levando, e a gente falando, tu sente isso? Eu sinto, meu Deus, eu achei que era só eu. E és portuguesa? Não, ela é moçambicana. Somos amigos. Aqui não tem nenhum original de fábrica hoje, Deus. Aí... Mas é isso. E talvez quando tu é um empresário imigrante, no meu caso, principalmente, né? Porque, tipo, tu é da Venezuela, mas tu tem um sotaque português, PT. Mais ou menos. Não, total. Assim, se não é que eu não consigo diferenciar. Eu diferencio pessoas do norte e do sul, hoje eu diferencio um pouco pelo sotaque, e o pessoal dos Açores também. Sim. Dos Açores é desse... E na Madeira também, então eu consigo diferenciar, obviamente, quando falo como eu falo, tu é dos Açores, né? Porque eu consigo isso. Mas é tu entender a personalidade de cada um, entender a necessidade daquele empreendedor que está contigo. Tu sabe a necessidade de um contabilista que está na associação. Tu sabe a necessidade de um advogado, tu sabe a necessidade de uma terapeuta, porque nós conhecemos terapeutas lá também. Então, assim, eu acho que quando tu monta um grupo de conexões, de network, ou uma associação... Não, network não. Conexões. É para combinar comigo, né? Mas repara bem num pequeno pormenor nosso. A nossa inteligência artificial, que está a ser preparada, claro, que está na parte final, vocês ao se inscreverem, e a Paula ainda não se inscreveu. Já fiz os 2 registros. Olha os registros. Tudo. Reparem bem que o que é que ela fez. Lembras-te? O que é que fez a inteligência? A Connectia. Sabes o que fez? Tratou para a Paula pelo nome. Sim. Agora é só Paula, tá já. Olá, Paula. Olá, Paula. Ou seja, a nós não nos interessa o associado, o doutor. Percebia. Porque nós tratamos todas as pessoas pelo primeiro nome. Eu já estou te amando, porque eu não suporto isso, mas sabe, né? Eu não gosto nem de sobrenome. Aqui vocês chamam de apelido, nós tivemos secretários de Estado, tivemos algumas pessoas e eu avisei-as, atenção, aqui tratamos todos pelo primeiro nome. Aliás, o que é que nós fazemos? Uma pessoa quando entra primeira vez num evento nosso, eu digo, boa tarde, como é que se chama? E diz o nome. E normalmente as pessoas dizem o primeiro e o segundo nome. E eu digo sou o primeiro nome. E às vezes dizendo Dr. Francisco Manuel, eu digo logo, eu sou o Luís, sou presidente da associação, Eu faço mesmo. Uma certa diferença. O que é que eu faço 2 minutos depois? Já começo a tocar na pessoa. Ao 10º minuto, mais ou menos,
já estou ao abraço e beijo. Seja homem, seja mulher, seja... Claro, homem já não é, mas é o abraço. E as pessoas ficam, uau. E eu digo, É a proximidade. outro exemplo. Nós convidamos o Tim Vieira, que é um grande empresário, que sai muito na televisão, etc. E uma das oradoras convidou uma senhora para ir a ver o evento. Era quando fazíamos um evento todo o dia. Agora, hoje em dia, já não fazemos tanto. E começámos às 10 da manhã. E o pessoal estava com muito sono. Eu entro no palco. Bom dia! E o pessoal, lá, bom dia. Eu, bom dia! Bom dia! E venho eu e digo, pessoal, de pé! E a senhora ia para uma associação empresarial. E a senhora entra, e eu entro, pessoal, de pé! E o pessoal de pé. Agora vamos dançar! E põe a música, e eu a dançar para a esquerda, para a direita, para a esquerda, para a direita. E sentam-se, e a oradora estava ao lado dessa senhora, e a senhora, onde é que tu me trouxeste? Isto é uma coisa de loucos. Eu que bom, quero me ir embora. Eu vou-me embora. E a Paula, que eu chamava também Paula, tem calma. Às 18 horas tu depois falas com o Luís. E foi o que aconteceu. Às 18 horas a senhora veio ter comigo, depois de todos os eventos, depois de toda a nossa dinâmica e todo o nosso coração nesse evento, a pessoa chega-se à minha beira e diz, dá-me um abraço, sem me pedir, e diz-me assim, eu agora compreendo-vos. A vossa associação é top. É top. E ainda é a nossa associada individual. Ou seja, é para que vejam que, fazendo a diferença, as pessoas compreendem a nossa missão, o nosso modo de estar, a nossa energia. E é isso que nós fazemos. O nosso segredo é esse. Muitas pessoas perguntam, aqui em Leiria, já por 2 vezes, tentaram fazer uma AMA. A AMA, não M2A. E estive a falar com a diretora do Politécnico do Martin, do Politécnico, e a doutora disse-me assim, Luís, mas qual é o vosso segredo? Já nós tentamos fazer uma AMA e não conseguimos. Está aí o segredo. A energia, o amor, o importar-se com as outras pessoas. As pessoas não são empatia. E não é isso. Eu vou te dizer o que eu acho, tá? Tu estás de fora, mas melhor... Eu vou te dizer assim que a gente vai tomar hater. Que eu já tô até acostumada a tomar hater dos nossos vídeos já. Sim, já está. Mas eu vou te dizer o que eu vejo de fora. É a essência. Eu tenho muito receio às vezes, e eu falo isso muito em algumas situações, eu e a Paula, e eu falo isso pro meu filho. A gente tem que ser quem nós somos. Bingo. Ponto. E a sensação que eu tenho como brasileira, e conviver com outros brasileiros que moram fora, não só aqui em Portugal, mas em outros países também, é que eles acabam, não que eu já tenho coisas que eu falo acá, eu tenho termos muito que eu falo já PT, né? Português, né? Em vez de falar o brasileiro. O que é natural. O que é natural. Mas assim, eu não quero perder a minha essência. E quem eu sou, quer brincar, quer falar. Não é porque eu tenho um cargo hoje de vice-presidente também que eu vou deixar de ser quem eu sou. Eu brinco com a Paula, falo, Paula, é que assim, uma coisa é meu cargo, outra coisa sou eu. Às vezes parece que as duas não se conectam, porque quando as pessoas olham, falam, sério, eu ando muito de tênis, enfim, de calça larga, não ando toda de fato. Então assim, mas é perder assim, e eu vejo que algumas pessoas, elas depois de um certo tempo, ou dependendo do seu negócio, ela começa o que fez ela chegar ali foi ser quem ela é. E aí parece que quando ela chega ali, ela, não, eu vou... É diferente. É diferente. E não é, meu amor, assim, e eu falo isso muito, porque eu atendo muito empresários, eu falo assim, o teu problema, às vezes escutam, cara, eu sinto um vazio, eu não sei o que é, eu sou bem sucedido, eu ganho milhões, Aí eu falo, que, assim, com um bom carneiro, né, que tu deixou de ser quem tu é, né, assim, é isso, e eu como brasileira, e assim, tô brincando, mas o que eu mais sinto falta é de ir numa roda de samba, que eu adoro um pagode, sabe, que eu moro aqui, não tem essa facilidade, porque eu não quero perder isso, e eu acho que é isso que atrai, às vezes, o meu cliente, que faz eu ter proximidade com a Paula, facilidade de ter com o Liz, com as outras pessoas, e eu vejo que as pessoas, elas começam, seja como imigrante, ou como empresário.
tu perde e depois não sabe porque o teu negócio começa a cair. É um bocadinho por aí. É exatamente isso. Ou seja, por exemplo, eu vou dar outro exemplo. Eu sou uma pessoa de muitos exemplos. Há pessoas que contactam comigo que são de uma maneira à minha frente, em frente a ti, é outra pessoa, e outra pessoa. E eu costumo dizer a essas pessoas: é cansativo ser vocês, desculpem lá. É muito mais fácil. Eu sou aquilo que eu sou. Claro, se é preciso estar mais sério um bocado, estou mais sério por causa da situação, mas a minha essência está lá. A minha maneira de ser é assim. A Paula conhece-me e sempre me viu sempre o mesmo registro, seja presidente, seja convidado, seja o que for. Porque eu sou assim. E eu não mudo por causa das pessoas. As pessoas é que têm que ver-me para mim e dizer: gosto de lixo ou não gosto. Tem a mesma energia ou não tem. Porque a minha missão na vida não é fazer as pessoas felizes, a todas, mas sim todas aquelas que veem em mim alguma coisa que possa ajudá-los. É diferente, é totalmente diferente. E é isso que eu faço. E faço de uma maneira tão natural, mas a pessoa é a mesma, a essência é a mesma. E as pessoas às vezes que me conhecem já sabem. Aquelas que não conhecem ficam com essa senhora do evento, porque eu sou assim. Mas é que as pessoas, às vezes, elas têm medo de ser quem elas são. E eu acho que isso... às vezes, né? Não, mas é que isso é para elas mesmo. Mas às vezes isso... a gente brinca, né? Que, no Brasil tem uma expressão que fala: a pessoa bebeu e ficou possuída. Mas é que a gente fala que, tipo, o álcool entra, a verdade sai. É um bocadinho. A mim dá-me sono, mas pronto. A mim dá-me sono. a mim me deixa mais feliz ainda. A mim dá-me sono. Mas, assim... Mas eu acho que é isso. E quando eu vejo um imigrante que é empresário, que é pessoas que eu convivo, eu tenho pessoas que eu conheço que moram nos Estados Unidos, enfim, começam a mudar. E aí ficam mais frios ou ficam mais no aspecto daquilo. E eu falo: gente... E aí não conseguem entender por que as coisas não estão fluindo. Mas tu deixou de ser quem tu é. Mas eu me lembro que dizia assim: Carol, assim... tu vai ter que dar uma segurada nesse teu jeito. E eu me lembro que os primeiros 2 meses para mim eram assustador, porque eu tinha medo, porque eu sou do toque, né? Eu sou de tocar, de falar, e para mim, se os homens vão me cumprimentar, eu abraço e beijo, porque é natural. E eu brinco muito, meu marido tá junto, às vezes eu falo. Hoje, a gente tá falando do Sérgio, que é quem tá gravando aqui, ó, a gente tá no estúdio dele, fala: como tu dá gato, como tu tá gostoso, e o Felipe tá ali rindo do lado. Porque essa sou eu, tu entendeu? E eu acho que é isso, às vezes o empresário, obviamente cada um dentro da sua essência, Claro. mas ele não pode perder, porque o seu negócio, ele cresceu porque tu foi quem tu é. Mas as pessoas às vezes não compreendem. Eu, por exemplo, conheço pessoas que deixaram os amigos de infância porque eles subiram a um grande cargo e não querem que haja misturas. Me choca-me ouvir que não digo nada, porque não é nada comigo, mas fico chocado quando comentam isso. Essa história deles, não é? E está. Se somos o que somos, é também os nossos amigos. É as boas e más experiências. E é isso que nos leva a sermos nós. E é preciso não esquecer que nós temos uma infância, pessoas daquela fase. Por exemplo, há um amigo, depois daquele problema todo que eu tive, que já fartei-me de procurar, disseram-me que estava aqui em Leiria, mas estou farto de procurar e nunca encontrei. Qual é o momento ideal para a gente fazer Um match? Temos que procurar. Então, porque eu gostava. Quem é? Não, aliás, nem esqueci se está vivo, se está morto, se foi para se migrou, não sei nada dele. Que foi a primeira pessoa que me ajudou depois daquilo. E foi um momento tão... E ele já tinha estado na minha turma, uma pessoa espetacular, e que ajudou-me quando muitas pessoas olhavam para mim. E hoje em dia são essas experiências positivas que eu guardo no coração. E é por isso que eu sou muito sentimental, eu choro por qualquer coisa. Eu também. Porque mas a mulher até é normal, o homem não. Há pessoas que dizem: é maricas de certeza. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver, não tem nada a ver. Tem a ver sim, que nós somos assim. Eu sou dessa ideia, eu não vou mudar. Porque eu gosto de mim, eu amo-me. A primeira fase da minha felicidade tem que ser: eu amo-me.
Eu tinha que passar por... Eu comento isso muitas vezes com a Belita. Eu tive que passar tudo o que eu passei para ser a pessoa que eu sou hoje. Eu sempre falo isso. A gente fala isso. E que eu sou feliz assim. Pá, se há pessoas que não compreendem, azar. Mas não vou mudar. É que a tua história fez ser quem tu é, o lado bom e o lado ruim. Então, assim, eu sempre falo, eu sempre olho a Carol da Pereira Neto, que é a rua que eu cresci. E eu olho, tem as coisas maravilhosas e tem as coisas ruins, mas aquilo lá, tudo lá, fez eu ser quem eu sou hoje, fez eu estar aqui hoje. Isso no nosso primeiro podcast. Exatamente. A Paula lá de Moçambique, que tem que lembrar, que ficou... Fez ser tudo, cria os nossos traumas e cria as nossas forças. Exatamente. Mas depois deriva para decisões das pessoas, consciente ou inconsciente, daquilo que são. É um pouco isso. Tudo são escolhas. São escolhas que as pessoas saibam, se dão de conta ou não, porque às vezes fazem escolhas e não se dão de conta. Há pessoas mais calculistas, há pessoas mais hipócritas, há pessoas pessoas saudáveis a nível do ambiente, e temos que aceitá-los como são. Nós é que depois fazemos as escolhas se queremos estar à beira delas ou não. É a vida. Porque a vida é cheia de opções. E a grande diferença é... E de oportunidades. E de oportunidades também. Mas muitas oportunidades criam-se. Muitas das minhas oportunidades fui eu que as criei. Não surgiam, não fiquei à espera de... Exatamente. Cai. Mas não cais. E depois começa a chover, caiu chuva mesmo. Não, é isso. E às vezes nem chuva, né? Porque dentro da época de seca, né? Muitas vezes eu vou pedir para ficar à espera. Mas aí é que está. E nós temos que buscar as nossas oportunidades. A gente vê todo isso o dia nos nossos atendimentos. É isso. Mas assim é que eu falo, meu anjo, deixa eu te explicar uma coisa. Depende de ti. Depende de ti. Mas é uma questão que eu ponho sempre, sabes qual é? Eu ponho-me a mim mesmo, não digo todos os dias, mas muitas vezes durante o ano, e as pessoas que me rodeiam também faço-lhes essa pergunta. Tu primeiro queres ser feliz ou queres ver os outros felizes? Eu quero ver-me primeiro feliz, porque para fazer as outras pessoas felizes, eu tenho primeiro que estar bem. Eu não posso me afundar pelo outro. Exatamente. Eu não posso me afundar pelo outro. Mas há muitas pessoas que, sem se perceberem, fazem o contrário. Querem fazer felizes o filho, querem fazer felizes o marido ou a esposa, os amigos. É dia. Hoje é dia de falar do assunto. Mas é que a energia... Começa a chegar para lá. Mas essa energia... Não, mas é verdade. Mas todo mundo tem. Mas isso que ele está falando é verdade, sim. Tem a ver com pessoas. Verdade. Porque não é ser egoísta. Porque as pessoas não é egoísta. Não tem nada a ver. Não é egoísmo. Não é egoísmo. As pessoas dizem que isso é egoísmo. E não é. Não é. É como a saúde. Nós para estarmos bem perante todo mundo, temos que estar bem de saúde. Exatamente. É a mesma coisa. Isso é um estado de saúde interna. Nós temos que nos conhecer bem. Por exemplo, todos os anos, no dia 31 de dezembro, como eu disse, de todos os anos, o que é que eu faço? Vou para a beira do mar. Sinto muito bem junto ao mar, caminho, olho os pés, se as ondas deixam, às vezes não deixam, mas caminho, medito e faço uma análise SWOT, daquilo que eu fui e daquilo que quero ser para o ano seguinte, e o que quais foram os meus pontos fortes, os meus pontos fracos, as oportunidades e as ameaças, e esses 4, que eu faço isso em muitas empresas, é uma das análises que eu faço, mas também faço para mim mesmo. E vejo depois, comparo com o do ano passado, que está no meu telemóvel, e avanço. E vejo onde é que eu avancei, onde é que eu posso avançar, mas para a minha felicidade, para a minha satisfação pessoal, para o meu sucesso pessoal, porque aí vou fazer todo mundo feliz. Se as coisas me correm mal, o que é que vou ficar? Vou ficar resmungão, vou ficar a dizer mal as coisas. E não, eu sou uma pessoa positiva, sou uma pessoa que vejo o gosto de ver a vida de olhos abertos, e quando há problemas é enfrentá-los e ponto. Não vamos ficar sempre felizes, há momentos de tristeza, também faz parte da felicidade. Não existe felicidade plena. Não. Existia bons e ruins, e os bons... Mas a felicidade vem porque temos momentos de tristeza. Exatamente. Porque devemos... Claro. É aí que tu dás o valor.
Se tu tivesses que dar um conselho ao Liz lá atrás, aquele que estava a começar, qual é que seria? Força, segue em frente. Só. Só isso. Só. Eu tive que passar tudo que passei. E olha que foram momentos difíceis, foram momentos tristes mesmo. E cada vez que eu penso nisso a minha cara me muda logo. Porque foi um momento de muita... Eu não desejo isso a ninguém. Mas tive a sorte de que Deus estava comigo, porque reparem, uma pessoa dos 15 aos 22 anos, ouvir um médico dizer que podia morrer em qualquer momento, eu devia dizer era, força, olha as miúdas, olha o futebol, não, dizem-me isso. Dizem-me que eu ouvi, não me disseram diretamente. E eu fiquei, então e agora? Houve um momento na minha vida que eu olhava para as coisas, pode ser a última vez que eu vejo isso. É a pior coisa que pode haver num miúdo de 15 a 6 anos. E eu refiz-me forte, tive pessoas fantásticas à minha beira, os meus pais foram uma peça fundamental nisso, o meu irmão, e fui fortalecendo, e fui criando, e eu via que as pessoas olhavam muito para mim, alguns com pena, e eu disse, não gosto desse olhar, não gosto desse olhar para mim, não quero, vou mudar esse olhar. E hoje em dia sou uma pessoa muito querida pelas pessoas. Há outras que não gostam de mim. Ainda bem que não gostam de mim. Ainda bem que não. Porque faz parte da vida. Faz parte da vida. Se eu contentasse todo mundo, alguma coisa estava errada. É verdade. Ainda bem que há pessoas que não gostam de mim. Eu sempre falo uma coisa. Quando eu falo para meus assistidos, eu falo assim. Eu falei, porque eu sou tão boa, eu falo meu anjo assim. Deixa eu te explicar uma coisa. Nas novelas, tu lembra da vilã ou da mocinha? E tem uma novela no Brasil que era, acho que deve ter passado aqui, que era da Nazaré, que ela empurrava as pessoas da escada. Não sei. Era uma novela, né? Renata Sorrah, mas enfim, tem vários vilões assim. E aí, da Nazaré. Tu lembra quem era a mocinha? Lembro, que eu já me lembro da... Da Renata Sorrah. E a Renata Sorrah. E aí, ela, claro que não. Lembro, óbvio, claro que eu lembro da mocinha. Não, eu falei, pois é, meu anjo. Porque assim, tu não pode ser tua vítima, porque às vezes a gente tá num lugar confortável de vítima. E ser um vilão não quer dizer que tu é má. Né? Nesse contexto. Nesse contexto. Mas assim, pobre de mim, Deus. Sabe que nós temos um amigo que ele aos 18 anos, ele dormiu e acordou teve uma infecção na medula e foi para uma cadeira de roda. Oh. 18 anos, no auge. E ele vai para a festa rave. E é um querido. Ele deve ter a idade do Felipe, acho que 36, 37 tem o botim. 38. Gente, e assim, teve um dia que o Felipe foi num churrasco com ele. E aí, eu não pude ir porque eu estava estudando, enfim. Os dois tomaram um porre. Já sou dessa. E aí, foi o auge tão grande que ele caiu da própria cadeira de rodas. E antes a gente vai na casa dele. E a gente foi na casa dele, e ele faz o churrasco pra gente. E ele não se coloca como vítima, ele dirige o carro dele. É o segredo. E aí ele conta as histórias, e às vezes tu fala alguma coisa, e eu, às vezes eu dou, obviamente, né, como podem ver, eu sou negra, e às vezes eu dou uma debochada sobre o negro, mas assim, no meu meio, assim, brincando. E ele um dia ele tava com o tênis, falou, meu tênis é o que mais dura. Porque, tipo assim, ele nunca vai trocar o tênis, entendeu? E aí ele conta as histórias, ele ri, porque um dia eu tomei um porre, e aí quando eu cheguei em casa para descer do carro, eu esqueci a minha cadeira de roda no lugar. E aí, como é que eu vou sair do carro? E ele foi engatinhando até conseguir. E ele ri. E não deve ter sido fácil para ele chegar, né, nesse nirvana, né? Como a gente fala no Brasil, assim. Mas ele aprendeu a amar-se. Exatamente. É a palavra. Entendeu? Repara, nós devemos aceitar-nos como nós somos. Nós somos aquilo que nós criamos todos os dias.
E nós devemos trabalhar-nos para sermos aquilo que nós queremos ser de futuro. Eu costumo dizer muito na brincadeira para os meus amigos, a minha família, que o Luís de hoje, de 55 anos, é totalmente diferente do Luís de 25. E é natural, né? Porque a gente evolui, né? Não é primo nem quarto grau. Ou seja, não tem nada a ver com a família. Exatamente. Porquê? Porque eu, e penso que todos, pelo menos grande parte, trabalhamos o quê? O nosso ser. Nós que queremos as outras pessoas felizes, temos que estar sempre bem nós. Primeiro estão nós, o nós, e depois que são os outros. Porque vamos estar mais fortes para a alegria, mas também vamos estar mais fortes para a tristeza. E bem coisas boas e bem coisas más, faz parte da vida. E é isso que as pessoas têm de perceber. E estarmos bem, os obstáculos que nos surgem passam mais depressa. Saltamos com maior facilidade. Por isso é que as pessoas acham que nós temos a vida facilitada. É que eu falo uma coisa que às vezes a pessoa fala, elas olham o retrato. Ali. Mas elas não sabem o que está por trás daquele retrato, né? Sabe o que chamam isso? Sorte. Eu escuto muito. Tiveram muita sorte. Ai, uma sorte. Meu anjo, acorda às 4 da manhã, 3 dias. Mas a sorte trabalha-se. E é isso. Quando dizem isso, as pessoas não compreendem. Muitas pessoas não compreendem. Mas nós temos que trabalhar sempre o nosso eu. Aquilo que nós somos. Porque as pessoas... Temos coisas que nós não gostávamos de nós. Eu aos 15 anos roí as unhas. E eu tentava, dos meus 12 aos 15, tentei imenso de roer as unhas. A gente nasceu da mesma mãe. Eu roí as unhas. E depois o problema que tive de saúde, o meu se concentrar não era as unhas, era o que me tinha acontecido. Então, deixei uma coisa que eu já estava a tentar há anos e nunca tinha conseguido. Ou seja, qual é o melhor conselho que posso dar às pessoas que nos estão a ver? É, trabalhem o vosso eu. Porque se há alguma coisa que merece o nosso trabalho, a nossa dedicação, somos nós. Porque assim vamos poder ajudar as outras pessoas que sejam mais felizes, que se comportem e aprendam a comportar-se devidamente. Porque a vida é feita de coisinhas pequeninas que fazem as coisas grandes. E é isso que as pessoas têm que compreender, que a vida não é só vir cá, trabalhar, apanhar umas bodeiras e morrer. A vida é muito mais que isso. Eu adoro a vida. Eu tenho 55 anos e quem me conhece diz, olha, tu tens 20, 25, no meu círculo fechado. Eu falo que mentalmente eu tenho 20. Mas eu também. Quer dizer, depende, não é? Mas sou eu. E esse é o melhor conselho que eu posso dar, não de nenhum curso, mas daquilo que eu tenho vivido na minha vida. É o eu. Porque depois vai o vós e o vós. E no conjunto final vamos ser todos felizes. Porque estamos a trabalhar tudo para o mesmo centro. É isso a conexão. Muita. Agora a gente entende porque é que o Luís diz logo sim. Sim. É vibração. A vibração é positiva. Está lá. Olha, Luísa, nós continuávamos aqui a conversa, não é? Íamos jantar aqui até à noite, até o dia a seguir. Obrigado. Mas não temos esses tempos todos, não é? Nós vamos despedir, mas antes a Carol vai dar aqui... A gente vai te presentear com um presente que nós temos parceria com a Ribalta Wines, sim, que é a nossa parceira aqui do podcast. Nós vamos te presentear com um vinho da Quinta da Sarandela. Não está fácil, mas a gente não vai tá esperar. Fácil, mas é uma quinta que ela é desde 1758. Uau. Antiguíssima lá do Douro Valley. É bom de certeza, Então eu vou te presentear. Muito obrigada. A gente tem que sentar, porque senão o nosso... Aqui, ó, ele nos mata. Quase. A gente... Sai do plano. Sai do plano. O plano é melhor não. Aqui, o belo, de certeza. Muito obrigada, Elis. Muito obrigada por vários motivos. Por ter aceitado o nosso convite lá atrás. Ter aceitado ser nosso parceiro no nosso workshop junto com a Câmara. Eu fico muito feliz. Já aceito o convite para ser orador e para falar da Câmara.
em algum momento, a gente combina isso também. Muito Portanto, feliz, conto contigo dia 14 de junho. Estarei Sim. cá, estarei cá, estarei cá, de Que acho certeza. que é legal, é interessante para os empresários que estarão conosco lá. Exatamente. É isso, Dona Paula Cristina. E continua a fazer o teu trabalho, a juntar pessoas e a criar essas conexões. E também deixamos aqui a pergunta, né, às pessoas que nos seguem, né? Que conexões é que eles estão a criar na vida deles? Boa. Isso vale pro lado pessoal, pro lado profissional. Não. E humano também, não é? E o que tu quer? Que conexão que tu quer na tua vida? Que energia que tu quer na tua vida? Vale a pena perder a tua essência? É, grande pergunta. Galera, ficamos por aqui. Tchau, tchau. Tchau, até Siga o na próximo vibração podcast. positiva. Tchau, A tchau. transformação começa aqui, não esqueças. E a vida Tchau. presta. Beijão.